Olá, olá pessoal, um bom domingo para todos. Começando aqui uma live, né? Eu perguntei para vocês o que vocês achariam da gente falar um pouquinho sobre depressão dentro do espectro, e eu recebi muitos sims, né? Então eu achei interessante trazer esse tema hoje. Hoje é um dia muito especial, porque hoje marca uma data na comunidade judaica, que é o Yom Kippur, o Dia do Perdão, e eu queria começar puxando por aí, né? Quando a gente fala em perdão, a gente pensa em perdoar o outro, não é verdade? Bem, e perdoar a si mesmo? A gente não fala muito sobre isso, perdoar a si mesmo. Essa questão de se perdoar é o primeiro ponto que eu quero falar da depressão. Se perdoar é algo fantástico e muito difícil. Muito difícil. Quando a gente não consegue se perdoar, a gente sente o quê? Culpa. Então eu queria começar falando com vocês que o espectro, estar no espectro e viver a depressão são duas condições que, na realidade, são muito parentes, muito parentes. Você estar no espectro significa ser rígido, ser duro com o que você quer e batalhar muito sem conseguir fazer grandes flexibilizações. E o que isso significa? Significa também não flexibilizar para você mesmo. Significa não facilitar para você mesmo. Significa não aceitar que você é um ser humano, muitas vezes. E o que isso faz ao longo do tempo? Se você não consegue aceitar que você é um ser humano e que você flexibiliza numa sociedade que não funciona como você funciona, no caso, você obviamente vai cair numa situação em que você vai pensar que você é uma falha. E você vai se sentir o quê? Culpado. Então hoje eu vou começar a convidar vocês a entrar na mente de uma pessoa deprimida dentro do espectro, para além do que são os critérios. Porque os critérios, eles realmente são rasos para explicar o que é essa dor. Muita gente pensa que a depressão, ela é uma derrota, né? Uma coisa de alguém fraca, mas de uma pessoa fraca, mas não é. Não é. Eu diria para vocês que a depressão seria uma comorbidade de uma pessoa que lutou ao seu extremo, sem conseguir flexibilizar muito, isso dentro do espectro, por favor, e sem fazer uma generalização. Uma pessoa que lutou ao seu extremo e perdeu a sua equipe nessa luta e perdeu a sua própria noção de autocompaixão e empatia. E ao longo do tempo, ela começa a não respeitar os seus próprios limites e a sua própria dor. Ela começa a sentir dor. Ela começa a não respeitar e não perceber que não sente fome ou sente fome demais, que está se sentindo absolutamente nada no trabalho, que não se sente nada como ser humano, que simplesmente funciona e que está tudo bem porque ela merece aquilo. Ela merece porque ela não tem autocompaixão, porque ela se culpa, porque ela não se perdoa, sobretudo. E aí começa um processo muito duro, porque dentro do espectro autista não há espaço para autocompaixão. Ela ouve dentro do espectro que ela precisa funcionar de uma forma dura, direta. Não há perdão. A sociedade também vê assim. E não é verdade. E a depressão vai avançando. E algumas pessoas pensam que a depressão é silenciosa, mas ela não é silenciosa. Ela fala com você e ela te traz falsas ideias. Ela te traz erros
erros na sua cognição. Ela diz para você que você não é capaz, ela diz para você que você não é importante, ela diz para você que você não vale nada. Ela te traz pensamentos equivocados, distorções cognitivas. E você vai acreditando. E você vai ficando recolhido e você não busca ajuda. E o que é mais assustador, eu percebo que às vezes em situações que não envolvem outros profissionais de saúde mental, essas pessoas são acolhidas. E quando acontece dentro de um ambiente de saúde mental, demora mais para a pessoa ser acolhida. Porque isso vai crescendo, a sensação de que você não vale nada, de que você não precisa existir. E aí, vai piorando. Vai piorando. E essa pessoa jamais vai pensar, eu preciso de um médico. Porque ela pensa, psiquiatra é para doido. E ninguém vai dizer para ela, vamos a um psiquiatra? Por favor, vamos a um psiquiatra? Não. E dentro do espectro, ela rigidamente segue e vai seguindo. E se ela escutar de alguém, você precisa ser forte, ela vai reforçar, eu preciso ser forte, eu não vou ser fraca, eu não vou ser fraco. E essa voz vai ficando mais forte, mais forte. E aí, meus amigos, surge aquela ideia. Aquela ideia. Eu preciso tirar minha vida. E essa ideia surge de formas muito diferentes. Às vezes, é algo muito sutil. Eu preciso me despedir. A pessoa mesmo ainda não percebeu que ela está caminhando para isso. Eu só preciso me despedir. E ela sutilmente diz adeus, de alguma forma. E ninguém percebe. Porque enquanto está silencioso e não incomoda, isso não é uma crítica não, tá? Enquanto está silencioso e não incomoda, passa batido. E aí vai evoluindo. E ela começa a lutar contra ela mesma. As ideias vêm surgindo, especialmente quem tem altas habilidades e superdotação. As ideias vão surgindo. Por que você não faz isso para tirar a sua vida? Por que você não faz aquilo para tirar a sua vida? E aí vem a superdotação e as altas habilidades e diz assim, não faça isso. Peça ajuda. Não faça isso. E aí começa uma luta dentro da sua cabeça. Uma luta. E quem luta gasta energia. E quem gasta energia fica prostrado. Daqui a pouco, o deprimido não levanta da cama. E aí, quando tem impacto laborativo, ele vira um problema, a família percebe. O trabalho percebe. Alguns amigos percebem. E aí dizem para ele, você está sendo fraco. Você está sendo fraco. Mas ele está lutando. E ele já não consegue mais falar. Porque a luta é tão grande que ele não consegue mais falar. É uma luta constante. Que não tem fim. E o sono é algo desesperador, porque você não consegue dormir. Você não consegue dormir. A sua mente não para. A ideia de que a depressão é algo que deixe você desligado, não é. A depressão te deixa perturbado o tempo inteiro com a ideia de que você errou, de que você fez um passado equivocado e que você poderia fazer diferente, completamente sem sentido. Porque você não vai voltar no passado e mudar nada. É inútil. Mas não há um raciocínio lógico. E às vezes aparece até um raciocínio lógico, mas não tem como voltar ali. E é nesse momento que muitas vezes a gente perde as pessoas. Estão perguntando, Rodrigo, né? Eu tenho depressão há anos. Pode ser resultado da inflexibilidade ou possível TEA. Pode ser uma depressão recorrente, simplesmente, tá, Rodrigo? A pessoa que tem depressão, ela tem uma chance maior de ter um quadro depressivo, especialmente se ela não terminou o tratamento, né, e não teve alta, ela pode ter uma chance maior de ter um quadro depressivo,
ou pode sim estar associado à TEA, afinal, essa é uma das maiores comorbidades que a gente vê associada ao TEA, ok? Então, precisa avaliar, não dá para te dizer assim. Mas eu posso dizer para vocês que a dor é imensa, imensa. Então, esses critérios que são colocados aqui, né? A falta de vontade de viver. Eu sou autista nível 1. Eu vou tentar ler, tá, gente? Recentemente diagnosticada. Diziam que eu estava deprimida, procurando algo. Pois é, aí é um outro fator que eu queria falar para vocês, né? Um minutinho só. A psiquiatria precisa estar no hospital geral. Ela precisa estar no hospital geral. Ela precisa ser respeitada. Por quê? Para que essas coisas não aconteçam. Você está procurando algo. É muito comum as pessoas estarem com situações dentro da oncologia, dentro da reumatologia, doenças inflamatórias e desenvolverem depressão. Então é uma ignorância do sentido de ignorar tecnicamente o que a gente tem de produção acadêmica, dizer que a pessoa não está deprimida, simplesmente sem fazer uma avaliação psiquiátrica. Então, se tem critério, se parece que você está ouvindo algo que possa ser uma depressão, pelo menos dê o direito que a pessoa passe num psiquiatra. Por que não? Você não daria esse direito se fosse um cardiologista? Me parece ok, não é verdade? Porque é uma vida. É uma vida. Eu queria passar para vocês que a sensação de angústia e desespero, ela é constante. Então não há um minuto de paz. E eu falo isso com vocês na minha própria carne. Não há um minuto de paz. Dentro do corpo, você não tem paz. Um único minuto. A sua mente não tem paz. Um único minuto. O tempo inteiro você está pensando. O tempo inteiro você pede paz. O tempo inteiro você quer um abraço. O tempo inteiro você quer o teu sistema de suporte. E quando você não tem ele, é uma dor incrível. Horrível. Horrível. E eu digo para vocês, a terapia é muito importante. Muito importante. O vínculo salva vidas. Fazer tratos com um psicólogo salva vidas. Você nunca sabe quando você vai perder o controle dentro de um quadro depressivo. Nunca. Faça um trato com seu psicólogo. Se eu sentir que eu não vou aguentar, eu vou mandar uma mensagem de SOS. Faça um trato com seu psiquiatra. E isso precisa ser cumprido. E se não for cumprido, vocês têm que trocar de profissional. Porque precisa ter um SOS. A depressão, ela pode acontecer de formas muito diferentes. Muito. Mas dentro do espectro autista, ela é sempre um alerta. Sempre. Porque os pensamentos são muito inflexíveis. Eles não deixam a cabeça um minuto descansar. E é uma luta constante. Então essa luta que eu preciso dizer para vocês, não há silêncio. Não há silêncio. Então você que é familiar, você que quer ajudar alguém, basta pegar o telefone, sabendo que essa pessoa não está bem. Você não está bem? O que eu posso fazer? Pega o telefone e fala de qualquer coisa. Qualquer coisa boba. Fala do hiperfoco dela, que você sabe que existe. Essa pessoa não está bem? Tira a pessoa desse redemoinho que ela entrou e que pode acabar com a vida dela. Não brinque com depressão no espectro. Não brinque com depressão nunca. Nunca. Quando a gente fala de prevenir a retirada da própria vida, a gente tem que falar de algo muito simples, que é sentir o outro e agir. Não é hora de qualquer outro pensamento. É hora de entender que aquela pessoa precisa simplesmente ser ouvida. Ou falar de qualquer coisa amena que possa tirar a mente dela daquilo e, de repente, ofertar a ela um outro caminho. Tem esse outro caminho aqui. Fica aqui o meu pedido a todos vocês.
sobre isso. E é muito importante lembrar, a depressão, ela tem tratamento. E a pessoa fica bem, e ela trabalha, e ela fica feliz, e ela tem família. Agora, ela precisa ser tratada. Ela não é falta de fé. Ela não é falta de amor, muito pelo contrário. São pessoas que lutam, e lutam muito, e sentem muita culpa, porque querem chegar a um padrão muito elevado e não conseguem, e se sentem fracassadas. Muitas vezes são pessoas que têm muita fé, eu tenho muitos pacientes que oram. Não é justo falar isso de um deprimido. Então, por favor, não levem a essas pessoas mais estigma e nem digam a elas que elas são culpadas por isso. Isso é um transtorno. Precisa ser tratado. Levem uma palavra de fé, levem uma palavra de amor, levem uma palavra que diga que tem uma saída, e tem saída, tá? E às vezes a pessoa fica tão embotada que ela não quer levantar da cama. E ela precisa, talvez, que você pegue pela mão e leve. Uma tentativa eleva a probabilidade da consumação do ato? Sim, mas é preciso entender um pouco melhor essa situação, tá bom? Mas quando as pessoas começam que a gente diz passar o ato, né? Quando começa a ter planejamentos mais elaborados, quando começa a surgir... Porque a princípio, viu o que eu falei? Eu falei que a princípio as pessoas têm atos que às vezes são não conscientes, tá? São despedidas, não conscientes dentro do espectro. Mas depois elas começam a ter atos conscientes. E normalmente os homens têm atos muito violentos, tá? Quanto às tentativas. Então a gente precisa ter muito cuidado dentro da questão do espectro. Ana, aí que eu acho interessante, né? O nível de suporte 1 é um nível leve. A gente tem 10 vezes mais suicídio. É um nível que entra em contato com a dor de uma forma intensíssima. Então é muito importante entender que existe uma forma diferente de avaliar isso na fase adulta. O suporte e a clínica. Um corre em separado do outro para que a gente possa validar a dor das mães que vão falar: meu filho é suporte 3 e eu não concordo com o que você está falando, doutora Ana, eu estou falando do adulto, tá? O adulto corre, ele pode chegar a nível 3, em algumas reações tão disruptivas, ele pode estar em meltdown durante esse período, ele pode estar sem conseguir concatenar os pensamentos dele muito claramente. E isso não está sendo tão óbvio nem para ele nem para os outros. E no meio de um episódio desse, ele acabar fazendo algo, né? O Vini está colocando aqui uma coisa. Hoje, o que tem às vezes é a ideia de abandonar os cuidados comigo mesmo. Penso que muitos são assim e se supõem longe de ideações suicidas. Abandonar os cuidados com você mesmo é um primeiro passo, né? Foi o que eu falei. Você se perdoa? Eu comecei falando do Yom Kippur, né? E eu falei, você se perdoou hoje? Você consegue retirar a sua culpa quando você pensa em você mesmo? Isso é uma pergunta muito interessante. Você perguntar para mim isso, eu não tenho problema de falar, tá, gente? Eu junto o CPF com o CNPJ, vamos lá. Eu não consigo tirar minha culpa, tá? Eu não consigo. Eu sou extremamente algoz de mim. Eu sou assim. Então a gente, quando faz isso, a gente pode sim negligenciar os nossos cuidados. E isso é uma forma de iniciar um processo de destruição.
Porque se você não cuida de você, em algum momento, alguma coisa vai ficar capenga, não é verdade? Alguma coisa vai sobrar ali. É isso, sabe? A gente tem que pensar que o primeiro processo, ele é um processo de promoção de saúde, ele não é um processo de tratamento. Então, até os meus vídeos agora vão começar a mudar, vocês vão ver. Eu vou começar a trazer vídeos de promoção de saúde mental e não um vídeo de tratamento, porque o meu objetivo não é entupir as pessoas de remédio. O meu objetivo é que as pessoas comecem a pensar de uma outra forma, né? Vamos começar a ser saudáveis. Isso vale para mim, isso vai valer para os meus pacientes, isso vai valer para todo mundo. Vamos começar a nos cuidar. Isso é muito importante, porque começa a partir daí. Se você não trata de você, você vai deprimir. Você vai deprimir, sabe? Ah, eu tô com um problema, eu tô endividado, eu tô com a cabeça enlouquecida, tá? Mas tem que ter um minuto teu. Autismo nível 1 não é leve, é pesado e muito, e muito. Depois do diagnóstico, sempre informo os novos médicos sobre o autismo nível 1. Oncologistas que me atenderam desfizeram essa informação nas consultas. Exatamente. Autismo nível 1, quando a gente fala de adulto, agora vamos lá, Ana Rosa, adulto, tá bom? Eu só atendi adulto por 14 anos, eu não posso falar de infância. Autismo nível 1 não tem nada de leve. Nada. E é importante dizer que você passa do nível 1 para o nível 2 e você pode ter reações de nível 3. E isso é descolado da clínica, tá? Por isso que é difícil de entender, porque todos os critérios foram forjados na infância e na adolescência. E aí você já tinha uma criança em que você poderia, naquele momento, categorizar em um nível de suporte. Entende? Então, por favor, todo mundo que está ouvindo isso, entenda. Por isso que a gente coloca, por exemplo, o nível 3, o nível 1 e o nível 2 com uma clínica ali fechadinha. Quando a gente fala de adulto, a gente corre com esses níveis. A gente pode ter explosões que são de outros níveis, tudo bem? E voltar para o nível 1. É muito importante dizer isso. Algumas pessoas também pensam, eu estou deprimida. E não é a depressão, é porque na cabeça da pessoa que está no espectro, ela visita pensamentos de autoextermínio, ela visita esses pensamentos, ela luta com esses pensamentos, mas ela não fecha critérios de depressão, ok? É muito importante entender isso. Por quê? Porque existe um altíssimo nível de cobrança, porque você vive numa sociedade, eu gosto de dizer isso, né? Que você está no interstício daquela sociedade, você está entre, como se fosse assim, uma malha, e você estivesse entre um fio e outro, sabe? Você não se sente como parte integrante desse tecido, você está ali no meio. Então é muito estranho. E quando você toma consciência de que você está ali no meio e que você precisa fazer parte daquilo ali, ainda dói. Dói demais, porque às vezes as próprias pessoas que estão no espectro não conseguem ter compaixão com você. Outras pessoas no espectro, às vezes, rivalizam. Eu não consigo entender fissura dentro do espectro. Mas, enfim, é a rigidez, não é verdade? Mas eu espero que a gente evolua para uma fase de compreender que ou se está unido ou se está frágil. Até quando se tem déficit de atenção? Claro, com certeza, com certeza. Até em dupla excepcionalidade, você vai estar frágil e você pode ter todas essas coisas que eu estou lhe falando. Não tem diferencial, tá? A clínica é um pouco diferente, de fato. Tenho muitas dúvidas quanto ao meu diagnóstico de depressão, após fazer tratamento e tive um outro diagnóstico de depressão. Bom, aí eu não vou entrar no mérito, porque eu acho que não vai caber tanto, né? Não vai caber tanto nisso. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, sobre depressão? Hein? Como ajudar? Como ajudar um deprimido que está dentro de casa? Como é que a gente faz com essas pessoas? A gente força a pessoa? O que a gente faz, né? A gente força a sair? É muito difícil, tá? Mas se a gente está falando da depressão dentro do espectro, existe um momento
para você começar a estimular essa saída, né? Até um dado momento, a gente tem que respeitar. Uma medicação demora para fazer efeito. E pode não ser a medicação ideal. Eu digo e repito, a gente tem que começar devagar, aumentar devagar e esperar. Então, o que você pode dizer é, eu estou aqui. Vini, eu te amo, não acredito. Já escreveu aqui, eu estou aqui. Eu estou do seu lado. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Isso é uma ilusão. E fique ao lado dessa pessoa que você ama de verdade. Porque é 1 minuto, é 1 segundo para essa pessoa que está nessa fragilidade, para que você nunca mais veja essa pessoa. Então, fique ao lado dessa pessoa. Envie mensagem, tá? Mostre que você está presente. Mostre que você é um sistema de suporte. Mostre que você está ali. Isso é o mais importante, tá? Isso é vital. E aí espere o tempo do tratamento da depressão, que é uma comorbidade. E depois entenda se essa pessoa desceu de nível. Porque se ela desceu de nível, ela vai ter o tempo dela para sair, para poder ver outras pessoas e não entrar em sobrecarga. E ela vai ter que ter o tempo dela de regulação. Então é um trabalho longo, gente. Não dá para forçar a pessoa não, tá? TEA pode ser confundido ou comórbido com transtorno de personalidade narcisista? Olha, comórbido sim. Confundido, eu acho difícil, tá? Mas dá para confundir com tudo se a pessoa não tiver experiência. E não fizer uma avaliação adequada, né? Porque a avaliação, ela não é feita de uma forma rápida. Ela é uma avaliação que ela leva em consideração um primeiro momento com o sujeito, ela leva em consideração o sistema de suporte, ela leva em consideração o psicólogo que acompanha, muitas vezes a testagem neuropsicológica. Então você cair numa dessa de repente, não perceber um transtorno de personalidade, tendo experiência e tendo uma avaliação tão bem estruturada, é um pouco difícil, concorda? Agora, se for feito de qualquer forma, aí sim, aí pode acontecer, tá? Mas a avaliação no adulto é uma avaliação diferenciada. É uma avaliação, eu diria para vocês que uma avaliação de uma mulher é uma avaliação que exige uma expertise aqui, ó. É muito, muito, muito delicada, tá? E às vezes a depressão tá misturada, às vezes é uma distimia, é uma depressão mantida, tá? Um certo mau humor, uma nuvem assim parecida com mau humor ou algo parecido, tá? Ou pode ser uma depressão dupla, que mistura isso com uma depressão maior. Gente, as variações são muitas. Mas o que eu preciso dizer para vocês que estão aqui vocês não podem assumir o papel de cuidadores, vocês precisam levar essas pessoas até um profissional. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Depressão pode se relacionar com burnout? A clínica do burnout normalmente é uma depressão ansiosa, tá? Pelo CID-11, o burnout está colocado como uma doença relacionada ao trabalho. Pelo CID-10, ele está relacionado com uma doença da psiquiatria. Interessante, né? Mas a apresentação do burnout é normalmente um quadro chamado síndrome depressiva ansiosa, quer dizer, não a etiologia não é depressão ansiosa, é uma síndrome, né? E está vinculada ao trabalho, ou seja, o trabalho é o disparador dessa síndrome depressiva ansiosa. E pelo CID-11, vinculado ao trabalho, diretamente. Portanto, uma doença, um transtorno relacionado ao trabalho. Mais importante, perceberam essa situação? Leve a pessoa a um psiquiatra, e um psiquiatra com expertise, tá? Com expertise. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, deixa eu beber um pouquinho d'água. O que traz expertise a uma pessoa? Eu fui uma pessoa que me dediquei à clínica.
Eu amo a clínica. Quem é o clínico? O clínico é aquele que se reclina. O clínico é aquele que se inclina ao leito do paciente e estuda o que ele está passando. Eu me dediquei a ser uma clínica. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa definição, eu ouvi do professor Péricles Maranhão. Muito obrigada, professor, na UFRJ. E quando eu ouvi essa definição numa prova de neurologia, eu falei, eu vou ser uma clínica. Eu vou ser uma clínica. Eu vou ser uma pessoa que vou me reclinar e vou aprender com cada paciente o que é ser médica. Porque a faculdade, ela te dá o básico. E a vida te ensina o que é. Eu não entrei na academia. Porque o MD e o PhD, eles são títulos. E eu não me sinto com necessidade de ter títulos. Eu me sinto com a necessidade de trazer às pessoas conforto e eu conseguir levar para além da parede do consultório o que eu aprendi nesse tempo todo e fazer com que as pessoas tenham um diagnóstico certo, digno, e não passem mais vergonha, e não passem por invalidação. É por isso. Então é muito importante que vocês entendam que um título por ser um título, ele não traz para aquela pessoa necessariamente uma expertise. Ele pode ser um título num tema qualquer. Ele não traz exatamente. Então é muito importante. Olha, Juliana Pupim, Dr. Péricles Maranhão foi uma luz na minha vida. Eu amo o Péricles Maranhão, um professor para tirar o chapéu daqueles antigos e assim que a gente leva no coração. Te amo, professor. Eu acredito que expertise em muitos casos valida mais o profissional do que a cadeira de pós-graduação, concordo. Eu acho que a pós-graduação, do jeito que é feita no Brasil, dentro da psiquiatria, vira uma caixinha. E, desculpa, eu não consigo caber em caixinhas. Né? A minha própria condição, né, como savant, faz com que eu esteja fora da caixinha o tempo todo e propondo coisas fora da caixinha o tempo todo. Né? Então, eu não consigo. Não dá pra mim. Então, é importante que vocês saibam uma coisa. Levem essas pessoas que estão deprimidas e que estão com suspeita de TEA em profissionais que tenham expertise em adulto, em diagnóstico de adulto. Não adianta levar naquela pessoa pop, aquela pessoa maravilhosa que sabe atender criança e adolescente. Não adianta. Vai passar batido. O diagnóstico da mulher vai passar batido. Especialmente o da mulher. O do homem, só se for assim, bem claro. Sabe? Então essa é uma preocupação enorme que eu tenho. Sabe? A gente precisa de experiência ali naquela lida e a gente precisa multiplicar essa experiência. Sabe? Levar para outras pessoas. Sobre o olhar e escuta no podcast. A importância desse olhar. A gente tem que aprender... que eu falei isso no podcast, né? Na faculdade a gente aprende muito a falar. Depois eu aprendi a ouvir. E hoje eu aprendo a sentir o paciente. Isso nenhum MD e PhD ia trazer para mim. Nenhum. Eu fiz isso durante todos esses anos. Isso não me faz doutora, nem mestre, nem nada parecido, mas traz para mim uma grande experiência, tá? E eu acho que essa grande experiência tem que contar. Então, eu vou lutar por isso. Eu vou lutar por isso. E eu queria que vocês tivessem consciência e levassem consciência para além, porque quando a gente fala de depressão no espectro, a gente fala de risco. Risco de vida, tá? Então, por favor, guardem cada uma das minhas palavras, levem adiante e aconselhem pessoas. Procurem profissionais que tenham experiência, mesmo que venham da infância, que tenham experiência com adulto, ok? Especialmente se forem mulheres. Esse diagnóstico é muito difícil, muito difícil. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu peço perdão se eu falei alguma coisa ofensiva ou algo parecido. Eu estou tentando fazer o meu melhor como trabalho falando aqui, né? E eu vou continuar falando, tá? Eu vou abrir uma caixinha para vocês me darem sugestões.
Aí eu vou continuar sempre falando e agora eu vou falar muito de promoção de saúde, tá? Pra gente não chegar ao ponto de ficar mal, de ficar muito mal. Pode ser? Tá bom? Um beijo. Muito obrigada por estarem comigo aqui, tá?